Débora, tudo bem? Tudo bem, Ajustar minha câmera aqui. Boa noite, gente, tudo bom? tudo jóia. O pessoal já está Muito chegando. Nós já bem. temos 30. Opa! Vamos encher essa sala. Vamos conversar coisa legal Vamos. e esperar Tá chegando quem direitinho o meu áudio. O seu para mim tá chegando um pouco baixo. microfonado, sei lá. Hum, Vocês estão deixe-me ver. escutando a gente bem? Sup- Não sei se estão me ouvindo. Você, Oi, gente, boa noite, quem está chegando. Só dá um retorno sobre o som. você Tem falou, uma aqui, ó. Sueli? O pessoal dá um retorno do som. O som tá. O som tá meio. Pronto. Acho que tá. O pessoal tá escutando direitinho. Quer começar? Ah, Vamos começar? vamos começar. Bom, quem está chegando aí, a gente quer conversar principalmente sobre as nossas experiências, né, de aulas à distância e ao vivo, né? Acho que era bom a gente começar, Débora, comentando sobre um post que a pessoa falou sobre posicionamento de EAD, né? Mas a gente queria dizer que a nossa conversa não é sobre EAD, mas sim de aulas ao vivo, né? Que acontece no horário de uma aula presencial, só que é pela internet, né? E no caso do EAD, o aluno ele é independente para fazer o horário dele, a disciplina e tudo mais, né? Não é o caso da nossa conversa de hoje, né? Que é a aula ao vivo, ok? Muito bem. Isso. É importante deixar isso claro, né, Sueli? Inclusive, já foi até uma questão lá na própria postagem da ABD, né, quando a gente ia tratar de ensino. Porque o Sim, que a gente vai abordar hoje é justamente essa diferença. Tem uma diferença entre o EAD, né? sim, O que a gente vai tratar hoje é justamente da aula remota, né, e o ensino ao vivo, né? O isso, ensino de forma virtual, mas condicionada a estar ao vivo, o que é diferente da modalidade EAD em diversos sentidos, né? A gente tem, por exemplo, no nosso currículo, aqui no curso, né? Eu falo de Alagoas, e trabalho numa escola, sou professora de uma escola aqui de Alagoas. A gente tem disciplinas que são, né? Então, depois que o curso ele é reconhecido, o MEC exige que 25% das disciplinas sejam cursadas via EAD. Então, o próprio currículo tem disciplinas EAD. Então, os alunos que estão cursando as nossas disciplinas na modalidade online percebem a diferença das disciplinas que aqui a gente chama de disciplina online. Então, uhum, existe uma grande distinção entre as duas formas. Então, o que a gente vai sim. tratar hoje a gente pretende passar para vocês hoje um pouquinho da nossa experiência com essas aulas, né? Que pegou também todo mundo de surpresa e a gente teve que correr atrás, né, Sueli? Com certeza. Mas o legal é que a gente tá passando por essa experiência, né? Já tem um tempo aí, desde que começou a quarentena. E assim, apesar da gente perceber que realmente é uma diferença, é uma situação ímpar, a gente queria falar sobre as nossas descobertas positivas dessa experiência, né? Que eu acho que é interessante abordar, né? Então, a gente fez até uma colinha aqui de sequência, né, Débora? Não sei se o pessoal que for fazendo aí algum questionamento, a gente vai anotando para poder responder, quem quiser, né? Mas uma primeira, de fazer um bate-bola aqui sobre nossa experiência, né? A gente sabe que em alguns lugares
eles foram mais rápidos, assim, para conseguir colocar essa situação para funcionar, né? A gente achou que seria muito importante dar continuidade por uma série de questões. A faculdade, as nossas instituições se dispuseram a montar plataformas, a preparar os professores. Foi uma semana que a gente se preparou para colocar o bloco na rua, mas acontece que a experiência mesmo veio depois, quando a gente estava em aula ao vivo, né? Testamos vários canais. O YouTube era muito complexo, ele tem várias etapas. O Google Meeting também esbarrava em algumas coisas. O mais intuitivo e mais rápido, mais simples, era o Zoom, a plataforma Zoom. E foi essa que a gente optou, né? Colocamos tudo numa plataforma Moodle, os alunos entram lá, respondem chamada, e a aula dura o dia da semana em que ela acontece e o tempo em que ela acontece. Não é gravada, terminou a aula, o aluno não tem mais acesso ao conteúdo, a não ser o que ele anotou e discutiu. E você, Débora, a sua experiência? Para aqui é semelhante, né? A gente tem planejado as aulas pensando nesse momento, né, do ao vivo. Então, a gente tem o horário da aula estipulado, tem a carga horária estipulada, né, para lecionar aquela aula, e a gente monta essa aula a partir, pensando nesse tempo, né, e como a gente pode atrair e tentar fazer o aluno concentrar durante esse período, né? Então, tem uma mudança na construção dessas aulas que é justamente pensando nisso, né? Elas precisam ser mais atrativas, né? De modo a concentrar na parte teórica, né? Fazer com que o aluno consiga acompanhar e também desenvolver atividades práticas para que eles consigam estar exercitando esse conteúdo e a gente consiga, de certa forma, acompanhar. Então, as estruturas das aulas, elas são pensadas nesse formato, com um conteúdo teórico e um conteúdo de exercício prático. Eu falo também das minhas disciplinas, né, das disciplinas que continuaram, porque aqui na escola, o que acontece? A gente está seguindo a diretriz, a normativa do MEC, né, que é referente à disciplina, né, dentro do... Se a escola tem a plataforma, tem a estrutura disponível, você pode lecionar, você pode continuar com o serviço, né, com as aulas. Porém, aquelas disciplinas que precisam necessariamente, estão relacionadas direto ao uso do laboratório e cujo produto precisa ser executado no laboratório, essas foram canceladas. Então, a gente tem disciplinas de currículo que estão paradas e a gente tem disciplinas de currículo, é uma boa parte do currículo, inclusive, que foram continuadas. Então, e aí eu tenho algumas dessas disciplinas que foram continuadas e tenho outras que estão ainda no aguardo. A gente ainda está essa nova normativa do MEC para ver como é que a gente vai fazer. Então, para essas disciplinas que continuaram, a gente trabalha nesse formato, né? As aulas são muito mais, tentam ser mais dinâmicas e eu tive que trabalhar um pouquinho muito, assim, mais o gráfico, né? Para prender um pouquinho mais a atenção desses alunos durante o horário da aula. Tem outras coisas também, a própria performance. A gente usa aqui a plataforma... Oi? Desculpa. Nosso som chega atrasado, né? Eu falei que a gente tem que treinar também a performance da gente, né? Diante da câmera, que ela é diferente. Uma das coisas que eu sinto é um tete-a-tete. O meu aluno, eu não sei se o seu aluno de quem está também nos vendo, né? Sim, tem a pessoa falando aqui, Gessi, né? A vantagem do EAD nesse momento é onde já temos todos os recursos disponíveis. Isso é fato, né? A gente, assim, num contingente de 400 alunos,
nós temos 3 ou 4 alunos, vai depender da instituição, que não teve condições de acompanhar, né? Por outro lado, se esse aluno ele é bolsista, a instituição está dando um jeito de tentar ajudá-lo de alguma maneira, né? Mas a grande parte dos alunos, os mais novinhos, assim, eles costumam ficar com a câmera fechada, né? Me incomoda até certo ponto, porque eu entendo a timidez do aluno. Eu respeito isso. Mas o que eu venho percebendo é que eles vão mudando o comportamento. E gradativamente começam a abrir as câmeras. Ou não abrem as câmeras, mas abrem o microfone para conversar, né? E isso é bem interessante. Isso. E a proximidade. Essa proximidade é importante da também, gente aqui na tela. Sueli, dizer, é importante também a gente abordar essa questão do EAD sobre o posicionamento da ABD, né? Que, inclusive, né, a gente está tratando desse assunto porque eu e Sueli compomos o acadêmico, né, da ABD. Nós estamos aí mais ou menos um pouco mais de 2 anos, desempenhando algumas atividades referentes ao conselho acadêmico, né, junto a outros 4 professores que pensam, né, e desenvolvem produtos e discutem relações sobre o ensino do design de interiores no Brasil. Né? Então, a gente tem desenvolvido alguns produtos e um desses produtos foi justamente aquele comunicado, né, que foi emitido, que a ABD não concorda que os cursos de design de interiores eles sejam sejam EAD, né, na sua totalidade, não é isso? Mas cabe, a gente segue a orientação do MEC que dentro de 40% o curso ele pode selecionar. Então entra aí as disciplinas online, mas o que a gente está tratando aqui é justamente, né, do ensino virtual, que a gente quer deixar claro que é diferente do EAD, porque isso surge direto das aulas, inclusive quando a gente fala, né, para outra pessoa que não é professor, vocês estão dando aula EAD? Não é EAD, é isso. Então, também, assim, só para deixar claro a posição da ABD em relação a isso, né? Mas, assim, eu acho que eu queria falar também sobre alguns aspectos divertidos e prazerosos, né? Assim, não é o ideal, mas dentro do que a gente tem, o que de melhor a gente pode fazer. A questão que a Débora falou sobre o aspecto gráfico da aula, isso é fato. Isso tem que ser mais atrativo, você tem que ser um bom contador de histórias, né? E seu PowerPoint não tem que estar lotado e o aluno não vai ler. Então, fica uma conversa muito próxima, o que eu acho muito interessante. E dentro da sala de aula, alguns alunos sempre se mantiveram muito distantes, mas aqui fica muito próximo. É interessante. E tem também, de certa maneira, um protocolo de aparência, né? A gente teve alguns casos de professores com uma aparência muito casual para dar aula, né? Algum esqueceu, estava de pijama, né? Uma professora estava de toalha na cabeça. Eu acho interessante, acho muito engraçado isso. As pessoas levam um tempo para adquirir uma noção de que é uma imagem pública, tem muita gente te assistindo, né? E é muito interessante. Mas a outra coisa que eu queria falar... Acho que a gente... Diga, Débora. O segundo ponto, Sueli, que a gente tinha traçado uma pauta, tá, gente? A gente tá falando assim, mas a gente tinha traçado uma pauta. A gente tem o segundo ponto, Sueli, que era sobre o conteúdo e o tempo, né, das aulas. Sim. O tempo dentro do tempo. Uma coisa é você em sala de aula... Oi? Eu tinha separado os pontos para falar sobre esse ponto. É o seguinte, para as disciplinas que eu tinha dito, né, do currículo que continuaram,
A gente tinha sanado uma parte do conteúdo teórico antes da paralisação, porque aqui a gente parou dia 16 de março. Então, desde lá que a gente vem se preparando para montar, né, as estratégias de continuidade e dar continuidade, né, ao serviço. Então, a gente teve uma semana de capacitações, né, quanto às ferramentas, quanto à plataforma. E depois e na semana seguinte a gente teve uma reunião, capacitações mais práticas para a gente realmente aprender a ferramenta, e em seguida a gente voltou. Então a gente teve 2 semanas parados, né? Ficamos 2 semanas parados. E a gente voltou assim, no ritmo de todo mundo. Então a gente foi descobrindo aos poucos também, né? A gente foi descobrindo o que podia dar certo, o que podia dar errado, né? À medida que a gente ia montando as aulas, ia fazendo as aulas, né? Então, é tudo muito novo ainda para todo mundo, né? E a gente se depara mesmo com algumas surpresas aí, né? Eventuais de alunos, né? Até a gente mesmo se pega, por vezes, em situações engraçadas. A Marjorie está falando. A Marjorie está aqui falando com a gente. Sim, sobre essa interação com a família. Aluno, às vezes até interagindo com a família. Exato. Com o cachorrinho latindo, o bebê chorando. Então, a gente tem tentado, né, se adequar a isso e levar tudo na maior tranquilidade possível, porque é desgastante para todo mundo, né? É desgastante para a gente que tem aí corrida contra o tempo, né, para acontecer, e é desgastante para o aluno também, que está, né, dentro da sua situação, todo mundo em casa, né? Então, a gente também tenta compreender o lado, né, as questões que envolvem esse ensino. Quanto a esse conteúdo e o formato dessas aulas, né, o tempo dessas aulas, para as disciplinas que eu estou lecionando, eu tenho ainda poucos conteúdos teóricos, então eu tento dividir o tempo da aula, que é de 50 minutos, em conteúdos teóricos, e logo em seguida a gente faz um exercício de aprofundamento desse conteúdo. Então, a plataforma, ela tem auxiliado nesse sentido, porque eu tenho usado a ferramenta de documentos e de PowerPoint online, né? Então, os alunos conseguem desenvolver produtos desses exercícios práticos nessas ferramentas, e eu consigo acompanhar automaticamente o que está sendo desenvolvido individualmente. Então, eu tenho lá o campo de comentários que eu posso dizer, cadê um aluno que está aí? Daisy, você está indo por o caminho errado. Siga isso aqui. Então, ele consegue ir ajustando o próprio exercício ao vivo. Então, é como se a gente estivesse em sala. A mesma orientação, o mesmo assessoramento, né? No mesmo formato que a gente estivesse em sala, porém, sem o contato físico, né? Então, mas tem como a gente desenvolver. Sim. Tem alguns aspectos interessantes, por exemplo, quando eu tenho orientação de grupo, eu peço para que todos fiquem com o microfone e com a tela desligada, o microfone, mas que eles fiquem ouvindo toda a orientação. Eu tenho sala de mais de 40 alunos, eles ficam todos quietinhos, o que eu acho muito interessante. Se estivesse na sala de aula, seria um verdadeiro inferno, eles conversando e eu tentando orientar, né? Então, é muito interessante, tanto que a gente vai mais cedo para as oficinas para tentar fazer com que eles já comecem a trabalhar e interajam. Tem uma questão que eu queria falar aqui, que no caso da plataforma, o que eu acho bem interessante e que eu tive que prestar atenção, eu não consigo navegar dentro do Zoom, mas se eu preparar todas as telas com antecedência, o YouTube, o PowerPoint, o Word, eu consigo abrir todos os documentos dentro do Zoom. Então, para a gente, depois de quase 15 dias batendo cabeça, a gente acabou realmente ficando com o Zoom, né?
No nosso caso, as aulas práticas, nesse semestre não foi necessário, até porque as disciplinas de softwares, elas conseguem serem ao vivo, né? O professor, ele consegue dar conta e a faculdade liberou os softwares para os alunos. Então, eles acabaram recebendo uma lista de licença para poder utilizar. E uma outra coisa que avançou um pouquinho mais são os TCCs. A gente também está com a apresentação de TCC ao vivo, assim, online. E fizemos também uma semana de palestras, que as salas chegaram a ter 70 alunos, mais ou menos, dentro da sala. Acho que comporta até 100, mais do que isso, é o webinar, que vai para 300, 400, 500, também é bem interessante, né? Bom, isso. Diga. Acho que também é importante dizer, porque além das disciplinas que eu leciono, né, a gente tem sempre contato com os outros professores, então a gente está sempre esperando o feedback de outros professores. Né? Tem algumas disciplinas que estão com dificuldade de continuar, né? Que são disciplinas mais teoricamente, né, você 50 minutos, no caso aqui a gente sempre dobra, tem sempre forma um conjuntinho na oferta de 2 aulas por disciplina, né? Então, ficar 50 minutos, o dobro de 50 minutos, o tempo todo, escutando o professor na teoria, então eles estão tendo dificuldade de justamente sair um pouco disso e tentar trabalhar esse outro lado do visual, de concentrar, né, de fazer o aluno estar presente na aula. Então, é claro que a gente está tendo dificuldade e a gente está tentando levar, né, e ir ajustando isso à medida que a gente vai tendo esses feedbacks. Então, a gente considera a dificuldade do professor, a gente considera a dificuldade do aluno nesse momento, porque é de extrema relevância, porque se a gente decidiu continuar, né, então o semestre ele vai finalizar, sei lá, por volta aí de junho ou julho, o aluno precisa estar habilitado, né, dentro daquelas disciplinas que estão acontecendo, a executar a prática dessa disciplina no final do semestre. Então, a gente tem que garantir essa aprendizagem. Né? Então, o que importa no final de tudo é que realmente o aluno ele seja, ao final do semestre, passível de conseguir executar a prática do design. Sim. Assim, o que eu venho percebendo também, uma coisa interessante, quando eu quero falar de um livro, por exemplo, específico, eu tenho um livro aqui. Eu estou com a minha biblioteca na minha frente, eu consigo pegar o livro e mostrar para ele. Quando eu preciso que ele tenha a ideia de um detalhe do projeto, eu fico aqui com o meu rascunho do lado, desenhando e mostrando para ele, né? Então, o dinamismo, se ele tem dúvida, ele é rápido. A gente consegue identificar claramente as limitações. Quanto a isso, nós não estamos... Mas acabou gerando uma dinâmica. Por outro lado, triplicou a necessidade de conteúdo. No tete-a-tete, eu percebi que aquele conteúdo em sala de aula, ele não era suficiente aqui, né? A gente fala muito mais. Exato. Mas tem uma outra coisa muito interessante, que o fato da nossa cara estar aqui em primeiro plano, conectada com ele, dá para a gente conversar de uma maneira muito próxima, como se estivesse no tete-a-tete, sobre a profissão, a importância dela. A gente tem conversado muito sobre isso, para que o aluno utilize essa quarentena para ele refletir qual é a importância do design de interiores, as salubridades, as insalubridades dentro dos espaços, essa intimidade da pessoa ficando o tempo todo dentro de casa, porque algumas coisas não funcionam. Como que a gente poderia utilizar isso para refletir sobre o futuro da nossa profissão? Então, a gente tem falado bastante sobre design de emergência, design de contingência, em como o design de interiores poderia repensar os novos espaços, né? Então,
são alguns aspectos que estão nos levando de forma mais rápida a pensar sobre o futuro da profissão. Eu estou muito empenhada e discutindo com os meus alunos sobre isso. Uhum. Enfim, é uma oportunidade, né? Muito bem, temos mais alguma coisa para falar? Eu acho que... eu acho que é importante da gente dizer, né, que... Você conseguiu falar dos TFGs, Sueli? É que tá bem ruim. Eu tô te escutando bem metálico, assim. Eu não consegui entender direito. Você conseguiu falar das apresentações assim, as defesas, né, dos produtos? Isso. Acho que é importante falar sobre isso, né? Sim, com certeza. A gente, nas defesas, uma coisa muito interessante que a gente percebeu é a presença de pessoas de outros estados ou de outros países. A gente tem tido conversa convidando gente de outros lugares que na sala de aula teríamos mais dificuldade, né? Então, isso também está sendo uma experiência muito interessante. Falar com alguém que está lá na Inglaterra, nos Estados Unidos, em Singapura, né, falando da sua experiência. Então, isso para a gente tem sido muito, muito legal, né? A outra coisa... Deixa eu ver, tinha mais uma coisa que a gente queria falar. As relações, né? O que mudou? A Débora já tinha começado e a Marjorie também falou sobre, por exemplo, o que as casas dizem de nós, né? O nosso cenário, né? O meu cenário que não deu certo, que era para estar na altura, mas não funciona aqui no celular, né? Está só para o computador, que eu queria que fosse um fundo de bolinha. Já vou ter que repensar, porque está faltando um pedaço do meu cenário, né? E eu escolhi esse fundo principalmente porque eu sou muito distraída. Eu não poderia deixar a minha câmera mostrando o resto da minha casa. Eu preciso de um aparelho, porque senão só Deus sabe o que eu deixo as pessoas verem. Então, escolher o ponto de vista, o cenário, né, o que você vai mostrar, são coisas que a gente vem percebendo das pessoas, né? A maioria tem livros atrás. Se fôssemos ver os livros, teríamos uma ideia do que as pessoas leem, o que elas fazem, como elas organizam suas casas. Né? Então, é uma experiência realmente nova em várias instâncias. Né? O que mais? Então, acho que tinha uma questão aqui sobre... Deixa eu ver aqui, viu? Sobre o futuro. Sobre o futuro da formação de designers. É a pergunta da Márcia. Márcia a gente Pinto. Não sabe muito bem. Não sei assim, te dizer, te responder essa questão agora, nesse momento. Porque a gente ainda não sabe como é que vai finalizar, inclusive, o semestre, assim. Como eu tinha dito, né, tem algumas disciplinas que estão paradas em virtude dessa normativa do MEC, né, que são disciplinas que não conseguem desenvolver os produtos porque estão ligadas diretamente ao uso do laboratório. E a gente ainda não tem essa resposta de como é que vai finalizar essas disciplinas. E a gente também não tem uma relação, assim, um posicionamento sobre como vai ser a escola depois que a gente voltar. Né? Eu acredito que a gente vai voltar, né? Mas eu acho que não vai ser, as relações elas não vão ser do mesmo formato. Então, a gente precisa, assim, a gente não tem como confirmar como é que vai ser esse futuro da profissão de design de interiores por estar formando, né, nesse momento, através do ensino remoto, e confirmo mais uma vez, ensino remoto não é AD. A gente não sabe ainda como é que vai ficar, mas o que a gente pode garantir é que os alunos que estão andando com as disciplinas, eles estão sendo habilitados para tal. Então, ele está sendo formado e a gente está garantindo essa aprendizagem. Eu gosto sempre de pensar muito além disso.
Uma das coisas que a gente até então estava caminhando era discutir sobre os microespaços. Eu não sei nos outros estados, mas em São Paulo a quantidade de espaços de entre 10 metros quadrados até 45, 50 já é um palacete, né? Temos mais de 20 empreendimentos pela cidade. Então essa era uma das últimas preocupações que a gente estava relevando aí, os microespaços, que eu acredito que com a pandemia ele dará continuidade, porque a gente tem no planeta mais quase 80% da população nos centros urbanos. Então acredito que pelo contingente de pessoas, microespaços irão continuar e vamos precisar cada vez mais de designers de interiores para resolver esses problemas. A outra questão é que quanto mais tempo dura essa questão, mais coloca em xeque os valores dos imóveis, né? As pessoas não vão voltar mais como era antes, a questão financeira, a questão do pensamento. Esse período é também um período para repensar o que elas realmente precisam, né? Se é imprescindível, né? E o fato de precisarem estar 24 horas dentro de da pandemia, as pessoas estão procurando se conectar com espaços externos. E algumas pessoas que tinham reservado a sua varanda como parte dos seus interiores voltou a querer ter varanda. E é um dos poucos espaços que a gente está tendo com espaço aberto, espaço público, né? Então, são coisas que a gente anda refletindo. A minha praia é tendência, né? Meu escritório é sobre tendência e uma das plataformas que tenho que pensar é o futuro da profissão. E eu, particularmente, acredito que a profissão de design de interiores, ela é muito importante. Isso eu não tenho dúvida. Né? Então, agora é construir toda uma reflexão em cima de realidades para poder projetar o futuro. A gente fazer isso tentando buscar algumas respostas. Né? As arquiteturas de emergência, elas também trarão algumas reflexões sobre esse assunto. Né? A gente anda perseguindo bastante os acampamentos dos hospitais de emergência, como é que são. Foi lançado um agora que um caminhão consegue carregar mais de 300 unidades. E estão tentando montar esses acampamentos em áreas desérticas, que é para manter o processo de contaminação distante de aglomerações. Enfim, tem muita coisa para pensar, né, e terá desdobramento. Tá? O que mais que a gente tem? Eu acho, vamos ver algumas eu acho que perguntas também Sim, o próprio EAD acabou sofrendo modificação. A gente anda pensando seriamente em fazer um EAD mais dinâmico, de misturar um pouco esse presencial que a gente está vivenciando agora e tornar esse EAD não tão distante como está acontecendo. A gente acha que pode melhorar de forma sensível essa experiência ao vivo dentro das plataformas de EAD. Né? Que mais? Aqui tem uma pergunta da Thalita. Vocês acham que é possível passar a parte prática de projeto via aula remota para turmas originalmente presenciais? Thalita, eu tenho uma disciplina que continuou, que é projeto residencial. Ela é do segundo período da grade. A gente tinha visto a maioria das aulas teóricas, a gente já tinha sanado, né, quando a gente paralisou aqui, e a gente já ia iniciar a parte prática. Então, o que eu estou fazendo na disciplina de projeto hoje é justamente a orientação desses projetos. Então, eles têm que cumprir as etapas iniciais, que são referentes a estudo preliminar, né, estão dentro daquela primeira fase de projeto, que é estudo preliminar, e eles estão entregando algumas questões desse estudo. Né? E eu tenho conseguido, com o uso da ferramenta,
ferramenta, assessorando um desenho aqui, um desenho ali, e às vezes na própria mão, né, fazendo um croquis e mostrando na câmera, a gente tem conseguido desenvolver as etapas. Mas a gente sabe que está se perdendo, né? O físico, para isso, é muito vantajoso, de você estar ali rabiscando o próprio desenho do aluno. É um outro nível. Mas a gente tem tentado solucionar com o apoio das ferramentas que a plataforma nos disponibiliza. Então, o projeto, por exemplo, eu tenho conseguido continuar, né? Com as mesmas exigências, seguindo as normas. Então, assim, o aluno que vai formar no final do semestre em projeto residencial vai estar capacitado, porque ele só vai ser aprovado se né, ele conseguir adequar o projeto, apresentar uma proposta adequada. Muito bem. Você quer pontuar alguma coisa sobre algumas perguntas? Ô Desirê, abre seu coração. A gente, dentro da BD, nós estamos há quase 3 décadas. A gente abraça quem tiver a fim de conversar. Mas tem que abrir diálogo, né? A gente não é preconceituoso, né? Eu venho da Carlos de Campos, ensino técnico, né? A gente tem bastante experiência e atuamos na área. E uma das coisas que dissolve qualquer tipo de rugas é conversa, né? Então, estamos abertos ao diálogo. Teremos o maior prazer de conversar com você, tá bom? A gente, inclusive, está discutindo isso numa instância internacional, né? Fomos até o Dubai para discutir junto aí como é que está o posicionamento do design de interiores no mundo. A gente quer andar para frente, quer olhar no futuro, né? Então, estamos aí de peito aberto para receber qualquer pessoa que queira conversar. Eu tenho tido depoimentos dos alunos para algumas das minhas disciplinas, né, que são referentes, que tratam, né, dessa questão das aulas, dos produtos, estar conseguindo desenvolver os produtos melhor do que quando eles estavam presencialmente. Então, tem uma disciplina da gente que chama cenografia, que trata de projeto efêmero. E como são muitos projetos, né, dentro da disciplina, a gente precisa tratar de um universo de efêmero gigantesco. A proposta que eu faço com eles é fazer sempre projetos mais relâmpago. Então, eu dou conteúdo de vitrines, por exemplo, e eles vão desenvolver um projeto para a vitrine. E aí, esse retorno ele precisa acontecer, ele precisa vir, né, esse produto precisa chegar para que eu possa adiantar o próximo efêmero. Então, essa disciplina, por exemplo, ela tem funcionado muito bem e os alunos têm gostado muito, né? São os relatos deles, porque eles estão conseguindo desenvolver a proposta, o exercício por inteiro. Que presencialmente, na primeira unidade, por exemplo, da disciplina, eles deixaram de entregar vários trabalhos, porque eles não conseguiam ir para casa e se concentrar para fazer. E agora não, eles estão conseguindo, a partir das ferramentas, desenvolver, assessorar e entregar o produto. Então, tem funcionado bastante para algumas das disciplinas. O Elwin está perguntando aqui, vocês acham que depois desse semestre as instituições irão repensar sobre o aumento das aulas online? As aulas presenciais irão diminuir? Eu acho que será repensado, a grande chance da questão digital aumentar. Porque estamos repensando, inclusive, depois dessa experiência, numa possível internacionalização. Então, a nossa pós de design de interiores, por exemplo, nós já temos candidatos que estão interessados. Se o curso de pós-graduação de design de interiores for online, ao vivo, eles se matriculariam, né? De Manaus, porque tem uma outra questão aí que... Outra questão não, uma questão importante, que é a financeira. Então, as pessoas estão pensando se está valendo a pena, no futuro, elas se deslocarem de suas cidades, virem para São Paulo, pagar aluguel, hotel, para assistir às aulas. Então, acredito que vai ter um impacto, sim, essa experiência, e acho que pode
os cursos podem ganhar alguns aspectos dependendo do curso, evidentemente. Estamos falando uma pós-graduação, isso seria possível. Uma graduação, já não sei se seria possível, mas uma pós, sim, ela alcançaria aí uma projeção nacional, né? A outra coisa que a gente queria deixar bem claro é que o fato da gente pertencer ao acadêmico da ABD, nós não somos, na totalidade, acadêmicos. Nós somos profissionais também. A gente atua, né? Meu escritório é a PO Box Design, né? Que é um birô de tendência. Atuamos na área comercial, principalmente na área de produto, né? Então, é preciso deixar bem claro que a gente está dos dois lados. Nosso trabalho é bem interdisciplinar e o que alavanca a qualidade da profissão na atuação é também essa relação com o acadêmico, ok? Porque dá a impressão de que a gente fica decidindo coisas, não é verdade, a gente atua no mercado, ok? Já ouvimos algumas vezes que a gente não faz parte do profissional e, portanto, né? Ok? Muito bem. Isso. Será que tem mais? A ABD leva em consideração a nota do MEC das faculdades? São coisas separadas, mas sim, tanto é que a gente está preparando aí um evento acadêmico para professores, porque queremos tentar alinhar de uma forma qualitativa as grades, né, as matrizes, o que deverá conter para a formação de um profissional, levando em consideração, evidentemente, a especificidade, né? Alguns cursos podem estar ligados, por exemplo, à questão do conforto ambiental, ou à tecnologia, ou projeto de interiores. Então, considerando isso, a nossa grande discussão é um currículo mínimo importante e que esteja alinhado no Brasil todo, considerando as diferenças regionais, evidentemente. Né? Muito bem. Mais alguma pergunta? Vamos caminhando. Considerando as escolas profissionalizantes, instituições que têm importância para além da formação profissionais, são espaços que serão defendidos por nós pela sua importância na construção, não tenha dúvida. Né? A gente tem instituições que são referência e delas a gente vai colher o que há de melhor na construção da profissão. Né? E a ABD, ela vem postando demais nas instituições e na formação desse profissional. Né? Ok. Tem questões, Sueli, tem algumas questões perguntando sobre como faz para entrar no conselho acadêmico. Eu não faço a menor ideia. Como faz para entrar no conselho acadêmico? Já tem professor querendo se candidatar, Sueli. Que tudo! A gente precisa de mão de obra e tarefeira. Né? A Aninha aqui, Aninha, grande beijo. Puxa vida. Construímos valores dentro da formação profissional e faremos isso com as relações pessoais e presenciais. Sim, isso a gente não pode abrir mão. A questão do toque olho no olho, o calor do corpo. Essa é uma fase, nós estamos encarando que é uma fase, estamos tentando tirar dessa fase o melhor, mas não é o ideal. Porque no nosso trabalho, o nosso tete-a-tete é corpo a corpo com o nosso cliente, não é a distância. Né? Então, nós estamos tentando tirar o melhor desse período, ok? O que mais? Que não é diferente. Eu acho que a gente já podia ir encerrando, né? Talvez a live já vai encerrar aí. Muito bem. Eu acho que é isso. É isso, minha gente. Então, foi um prazer. Diga. Eu acho que a gente pode dizer, né, que a gente está tentando dar continuidade. A gente pode encerrar a fala assim. A gente está tentando dar continuidade, né, com o ensino, com as práticas
Estamos tentando, ao máximo, garantir essa aprendizagem do aluno através das ferramentas disponíveis. A gente tem se cobrado todos os dias, né, enquanto docência, para isso, né, para que isso aconteça, né? E a gente tem ciência de que alguma coisa está se perdendo nessa comunicação entre redes, né? A gente tem ciência, mas a gente tem tentado ao máximo assim, diminuir esses ruídos, né? O nosso objetivo atualmente é diminuir esses ruídos. Sim. Acho que é isso. Eu acho que também a gente tem tentado, dentro dessa possibilidade, humanizar, tentar também, dentro do aprendizado de design de interiores, fazer com que o nosso aluno sinta que há uma saída. Design de interiores é mais do que isso, é também uma esperança. Né? É o meu espaço, é a pele que cobre, né? É essa experiência do tato, que é a experiência básica. Então tem um aspecto humano que não pode ser perdido nunca. A gente só está numa fase que eu tenho certeza que depois que a gente passar disso, esse aspecto humano ele vai ganhar outras texturas importantes para a nossa profissão, né? As questões fenomenológicas, as questões simbólicas. Então, esse é um momento de sobrevivência e que a gente tem que ser super positivo e ainda bem que a gente tem isso para se assegurar, né? Porque tem pessoas dentro de suas casas que não tem para onde ir ou um pensamento ou alguma coisa que leve a uma preocupação do futuro. A gente, com o design de interiores, tem uma visão de projeção, que mesmo dentro dessa quarentena, dentro das nossas casas, são momentos que a gente pode se dedicar a refletir sobre os desdobramentos disso, né? Então, temos coisas para fazer, né? Não temos essa ociosidade, a gente consegue driblar essa solidão pensando em algumas questões dessas, né? Acho que é isso. Vamos encerrando? Estamos sim, sentindo falta do olho a olho, Nora. Faz muita falta, olho a olho no olho do aluno. É o que tem deixado a gente mais psicologicamente mais abalado, assim. Sim. A gente está tentando driblar isso, né? Temos momentos sensíveis, acho que é importante, Sueli, a gente... Acho que é importante a gente também, dizer, né, que o ABD Acadêmico programou outras lives, né? Isso. A gente tem mais 2 lives previstas, então vocês também fiquem atentos, porque vão ter outras discussões voltadas para o ensino, sobre outros aspectos, né? Essa foi a de abertura. Muito bem. É isso, gente. Então, vamos nos despedindo aqui, esperando que todos estejam muito bem, com muita coisa para pensar para o futuro, né? E unificar cada vez mais a nossa área, porque nós somos importantes, tá bom? Então, um beijo para todo mundo, um abraço forte. Quando for ao vivo, a gente vai exagerar bastante, né? Que é para ganhar todo esse tempo. E é isso. Então, vamos terminando. Boa noite. Boa noite.